Retomando os trabalhos da sessão das 14 horas do dia 14 de outubro de 2020, vamos agora retornar ao início da pauta, item 68, recorrente ao alvorada de serviços, processo de compensação, relator Ricardo Gregório. Beleza, vamos lá então. Posso começar? Pode. Então, trata-se de uma compensação de créditos de saldo negativos de IRPJ ano de 98 e CSL ano de 99, com débitos da própria contribuinte. Despacho decisório, trata de decomps, né, que são formulário e eletrônica. Então, tem uma formulário, folhas 1, 2, e a outra eletrônica, que é essa de final aí, 3.6705. Ano calendário 98, no montante 2.68559, e ano calendário 99, no montante 151.136. Saldo negativo de RPJ. Refere-se que sua totalidade, de acordo com a ficha 13 da IPJ 99, é proveniente de fonte. O montante está calculado em valor compatível com as retenções. Todavia, o contribuinte se utilizou para extinguir débitos de períodos anteriores, sem processo. É o que se deduz da observação da planilha seguinte, a partir de DCTFs transmitidas pelo próprio contribuinte. Então, nessa planilha aí, vocês têm os débitos que foram compensados no ano de 99. Eu tenho uma história aqui que eu vou lembrar na medida... Não é 99, são débitos depois. Na medida da leitura, eu vou lembrando do tempo. Tal somatório, portanto, é em muito superior ao apurado pelo contribuinte em seu saldo negativo e IRPJ. Assim, compensações atreladas a esse saldo negativo não serão homologadas. É isso aí, agora eu lembrei. Então, nós temos um ano de 90, saldo negativo de 98, em que a unidade de origem concordou com a existência de saldo negativo. Só que ela verificou que os débitos que foram apontados para a compensação são muito superiores àquele saldo negativo. Ok? Quanto ao saldo negativo de CSL, presidente, até pelo adiantar da hora, eu coloquei aqui em verde, tá? Por quê? Porque ele já foi... ele não é objeto do nosso litígio, tá? Você quer que eu entre nos detalhes aqui? Não, se não é objeto de litígio. Não é objeto do litígio. Lá na frente a gente vai chegar a essa conclusão. Na manifestação de inconformidade, a interessada aduz que apurou nos anos de 96, 97 e 98 saldos negativos de RPJ e CSL, cujos montantes foram utilizados para compensações a partir do ano de 99. Então, ela apurou nos anos de 97 e 98 saldo de IRPJ e CSL, cujos montantes foram utilizados para compensação a partir de 99. No ano de 96, apurou o saldo de IRPJ no valor de 171, o qual foi utilizado para compensação de estimativa de janeiro, 17 mil, fevereiro, 21 mil, março, 24 mil, todos de 99. Bem como do mês de maio, 392 mil. Está faltando algum centavo aqui. Mas isso só transcrição. Dos quais 135 compensados com saldo negativo de 99. E 257.642 com saldo negativo de 97. Conforme demonstrado em planilha anexa. Dessa forma, esgotou seu crédito tributário do ano de 96. No ano de 97, apurou o saldo negativo de RPJ 323 mil, dos quais 257 mil foram utilizados para compensação de estimativa de maio de 99, enquanto 193 mil foram utilizados para compensação de estimativa de junho, também de 99, conforme o documento 6. No ano de 98, apurou o saldo negativo de 268 mil, utilizados para compensar as estimativas de junho, 126 mil, julho, 194 mil, ambos de 99, conforme demonstra planilhas juntadas. Quanto a CSL, é aquela história, não vou ler. Aí, na verdade, a autoridade administrativa incorreu em equívoco, uma vez que, ao analisar a compensação, entendeu que se tratava somente de créditos decorrentes de saldo negativo de
IRPJ do ano de 98 e CSL do ano calendário de 99, quando, na verdade, foram utilizados compensação de crédito de declarações de IRPJ e CSL dos anos 96, 97 e 98. O efeito das versões das DCTF exigidas para o ano de 99, não existia campo para indicar a que ano se referia o saldo negativo das declarações para justificar as compensações. Assim, a douta autoridade fiscal não se apercebeu da existência de saldo negativo de RPJ e CSL dos anos calendários anteriores. No quadro abaixo, resta clara a composição dos débitos e créditos utilizados. E aí tem esse quadro, peço para olhar só a questão do IRPJ, mostrando que ele teria utilizado, como ele teria apropriado os débitos, né, que foram informados para compensação e onde estariam os créditos respectivamente utilizados. Eu não lembrar dos detalhes, mas quando eu for ler o meu voto vai estar mais claro isso. Verifica-se, portanto, que as DPJs utilizadas nos anos de 96, 97 e 98 retratam com exatidão a existência de crédito suficiente para abater os débitos, não havendo de se falar numa insuficiência de crédito a restituir. Aduz que, passado mais de 5 anos, não seria mais possível a autoridade fiscal proceder à revisão dos fatos ocorridos nos anos de 99 e 2002. Por tudo exposto, pede e espera que seja julgado procedente esta manifestação para o fim de reformar o despacho decisório, de modo a ser assegurado o direito creditório integral do saldo negativo e da CSL, no montante integral do débito compensado, homologando-se integralmente as compensações declaradas. Bom, a DRJ, ela considerou improcedente e alegando, com o transcurso do prazo decadencial, apenas o poder de formalizar o crédito tributário estará obstado. A compensação entre tributos e contribuições de mesma espécie, com crédito que tem por origem pagamento indevido ou maior que o devido, efetuado sem processo até 30 de setembro de 2002, deve estar respaldada por meio de prova adequada e suficiente a demonstrar a certeza de liquidez do direito creditório, além da efetividade da compensação declarada, alegada. Não se reconhece o direito creditório em litígio nem se homologam as compensações declaradas refletidas aos débitos remanescentes. Cumpre esclarecer que a instância ACO considerou não suficientes as provas apresentadas para corroborar as duas alegações da manifestante, quais sejam: 1, a de que nem todas as estimativas do IRPJ do ano de 99 haviam sido quitadas com saldo de 98. E, portanto, havia saldo remanescente deste último para as compensações pleiteadas no presente processo. E 2, é a questão da CSL. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na manifestação de conformidade. Acrescenta, contudo, que a decisão recorrida se equivocou ao sustentar que não havia comprovação do direito creditório atinente ao saldo negativo do IRPJ, que o próprio despacho decisório já o havia reconhecido. Aquela história, o saldo negativo, o despacho decisório reconheceu o saldo negativo do IRPJ de 98. Quanto à ausência de provas, defende que a DRJ deveria ter determinado o retorno dos autos para o órgão competente e intimá-la acerca de eventuais esclarecimentos. Ademais, de caráter subsidiário, replica o argumento da decadência do direito de fisco questionar as apurações que envolvam os anos de 99 a 2002. É o relatório, e já vou adiantando que eu vou propor diligência e eventuais dúvidas talvez possam ser melhor esclarecidas aqui no meu voto. Bom, ele é tempestivo, o recurso é tempestivo para este requisito de admissibilidade. Porém, dele, tomo conhecimento apenas em parte. Explico a seguir o motivo. Há que se deixar claro que o processo trata de duas declarações de compensação. Uma, apresentada por meio de formulário em papel, folhas 1 e 2, que pretende utilizar o saldo negativo do IRPJ de 98 no suposto valor de R$ 268.559, para compensar um débito da estimativa do mesmo tributo referente a janeiro de 2003, no valor de R$ 17.248, bem como utilizar o saldo negativo da CSL de 99, o suposto valor de R$ 151.136, para compensar um débito do mesmo tributo referente à estimativa de janeiro de 2003, no valor de R$ 7.003. Então, saldo negativo de 98, saldo negativo de...
RPJ 98, saldo negativo da CSL 99. Os valores do saldo negativo são aqueles 268 mil e 151 mil. Só que os valores que se pretende compensar nesse primeiro formulário papel são esses valores menores, 17 mil e 7 mil, e referentes a janeiro de 2003. A outra compensação é apresentada em meio formulário, PERDECOMP, folhas 21 a 24, que pretende utilizar aquele mesmo saldo negativo de IRPJ, de 98, não tem CSL nesse segundo, no suposto valor de 268 mil, que é o mesmo valor, né, de saldo negativo, para compensar um débito de COFINS, no valor de R$1.000 e cento e poucos, e outro de PIS, no valor de R$179, ambos referentes a novembro de 2003. As compensações são essas. Pois bem, inicialmente, há que se notar que a unidade de origem não deixou de homologar a compensação pretendida pela interessada no tocante ao crédito oriundo do saldo negativo da CSL. Com efeito, o despacho decisório considerou que o crédito deveria ser reconhecido em valor inferior, 129 mil, ao invés de 151 mil pleiteados, por não concordar com as compensações das estimativas dos meses de janeiro, fevereiro e parte de março, que compuseram o referido saldo negativo. Então, por não concordar com a compensação das estimativas de parte ali que compuseram o saldo negativo, que não foi concordado com o reconhecimento do total do saldo negativo. Estamos falando de CSL. Contudo, constatou que esse valor seria suficiente para homologar a compensação pretendida no presente processo, que são os 7 mil referentes à estimativa da CSL de janeiro de 2003, naquela primeira compensação do papel. Isto ficou bem claro no seguinte trecho do espaço decisório. E aí eu destaquei aquele trecho. Infere-se do extrato de compensação emitido pelo aplicativo Receita NeoSapo que o crédito apurado pelo contribuinte é suficiente para extinguir seus débitos atrelados a tal saldo credor, inclusive o da DECOMP em formulário, pelo que a compensação referente ao saldo negativo CSL será homologada. Volto aqui ao meu voto. Aliás, a existência de saldo insuficiente e a compensação daquele débito foi até mesmo esclarecida por um demonstrativo analítico e uma nota explicativa acrescentados pela unidade de origem depois que a empresa apresentou a sua manifestação de conformidade. Está lá nas folhas 238 a 240. Ainda assim, a instância ACO parece não ter percebido essa circunstância e enfrentou os questionamentos contra o montante do saldo negativo. Todavia, pelas razões expostas, isto foi absolutamente desnecessário. E não existe lide quanto ao crédito se a compensação atinente ao processo já foi devidamente homologada. Portanto, não conheço do recurso na parte que se refere ao saldo negativo da CSL. Por isso que eu não li lá os detalhes do que estava em verde. Ricardo, e é só pedido de compensação, não tem restituição acumulada aí não, né? Pô, presidente, agora... Subiu os decomps. É DECOMP? Eu não me lembro. Não, só para... Porque às vezes tem restituição acumulada com compensação parcial, mas beleza. Eu teria tentado, se eu tivesse lido alguma coisa nesse sentido. Ok. Quanto à alegação de que após 5 anos não se poderia mais rever os fatos que ensejaram a apuração dos saldos negativos, não há que... Bom, eu não vou ler isso aqui. Minha posição é aquela que a maioria do colegiado tem, né, de que podemos sim verificar a apuração, né, de compensações anteriores, né? Aqui o caso não vai além das antecipações, ou seja, fica ali nas antecipações. Portanto, não há, é menor ainda a dúvida, né, a discussão. Eu trago aqui um trecho que é tradicional nesses meus votos, que eu sempre aplico, e vou só até a parte que fala dessa questão da antecipação, aqui, ó, e não reproduzir a parte maior que quando eu enfrento a questão da apuração. Tá aqui, ó, independentemente da possibilidade do fisco ir além, isto é, no nível da apuração do lucro real da base de cálculo da CSL, para a qual existem discussões mais acirradas, o fato é que a jurisprudência desta casa aceita de forma mais tranquila a verificação no nível dos pagamentos realizados após os 5 anos da declaração de compensação. Então, até para evitar votos divergentes aqui, eu fiquei só no nível da apuração, considerando as antecipações.
Portanto, como a lide resume-se à glosa da parcela de estimativas que compuseram o saldo negativo, rejeita a referida alegação. Quanto ao saldo negativo do IRPJ, referente ao ano de 98, a recorrente questiona o entendimento da unidade de origem, segundo o qual teria havido o seu total aproveitamento, considerando as compensações das estimativas do ano de 99, tal como declaradas em DCTF. Argumenta que, naquela época, não havia campo no formulário daquela declaração para informar o ano de procedência do saldo negativo. Na verdade, algumas daquelas estimativas também teriam sido compensadas com parcelas dos saldos negativos de 96 e 97. Essas compensações estariam todas demonstradas nos documentos demonstrativos, DIPJs e DCTF juntados, desde a manifestação de inconformidade. A DRJ, no entanto, considerou que essas provas seriam insuficientes. Com toda a vênia, entendo diferente. A meu ver, há uma boa verossimilhança no quanto alegado. Os documentos juntados com a manifestação de inconformidade, folha 107 a 231, sugerem que houve compensação de estimativa de 99 com os saldos negativos apurados em 96 e 97. Neste cenário, nem todo o saldo negativo de 98 teria sido aproveitado com aquelas estimativas. Sobraria saldo para as compensações pretendidas no presente processo. Nada obstante, não há certeza quanto à efetividade das compensações na escrituração contábil fiscal da contribuinte. Não se sabe também se aquele saldo remanescente teria sido aproveitado em outras compensações. Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. A. Verifique na escrituração contábil fiscal da contribuinte se o saldo negativo de RPJ de 98 foi, de fato, aproveitado via compensação, tal como sugerido nos demonstrativos e DCTF apresentados com a manifestação de conformidade, folha 107 e a 231, incluindo, neste caso, as próprias compensações dos débitos declarados no presente processo, referentes à estimativa de janeiro de 2003, folhas 1 e 2, e ao PIS/COFINS, folha de novembro de 2003, folhas 21 a 24. E dê ciência à empresa dos elementos juntados numa diligência para que esta, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. É um pouco confusa a história, mas eu entendi que não havia elementos suficientes para verificar a confirmação dessa compensação desses anos anteriores ao caso aqui. Não sei se vocês conseguiram entender bem o caso. Ricardo, esses elementos que ele traz... No calor da análise do processo, né, que é um pouco complicado, foi essa. Eu acho que posso até ter confundido um pouco ali o começo, quando eu fiz aquela leitura daquela tabela, mas podemos parar aí para pensar, se vocês quiserem. Eu acho que ficou claro. Paulo, eu ia fazer um questionamento, mas pode falar aí. Não, se quiser falar logo, pode falar. Eu ia questionar para o Ricardo o que ele trouxe de elemento, porque ele traz novos elementos no recurso para aprovar essa alegação. Você falou em DCTF, DPJ e umas planilhas, alguma coisa, né? Demonstrativos. Esse demonstrativo da contabilidade dele? Não lembro. Deixa eu só tentar algo que eu vou falar, e pode ser que ajude aí. Se olhar, agora é fogo de olhar, lembrar. Esse quadro que o Ricardo traz logo no começo do voto dele, onde teria todas essas compensações que o contribuinte teria feito com o saldo de RPJ de 98, né, que dá 938 mil, parte dessas compensações que são feitas em DCTF, lá só fala em saldo negativo de RPJ. E aí, assim, a autoridade fiscal, não sei por que razão, que eu não li o despacho decisório, mas não sei por que razão, ela considerou que ele estava compensando com o saldo negativo de 98.
Mas a alegação do contribuinte é, não, eu não estava compensando com 98, eu estava compensando com períodos anteriores. E, de fato, na DCT, ele junta, as DCTFs estão juntas ao processo, e lá só está saldo negativo de RPJ, né, nesses valores maiores, 392, 346, 94. Então, assim, há uma verossimilhança dessa alegação dele, e eu não sei por quê. Inclusive, ele alega isso, né, que não tinha campo, né, para indicar o... Lá, e você vê na DCTF lá, que está só assim, saldo, e RPJ, saldo negativo. Não diz qual era o período. Eu não sei por que o fiscal entendeu que era 98. Ok. Você está acompanhando aí a proposta de diligência? Presidente, só uma dúvida. O Ricardo acaba que decide as outras matérias. Isso é uma coisa que a gente tinha mudado no meio do caminho, acaba que ele decide. Será que no voto dele não tinha que constar só a proposta de diligência para depois decidir as outras questões? A gente já discutiu isso aqui uma vez, né? Eu acho que não, cara. O conhecimento acho que está certo, porque ele já vai delimitar. A única coisa que ele fez foi com relação à decadência. A decadência podia ficar para um outro momento, mas também ele pode, se ele já reconhece a decadência, poderia matar a discussão. Então, por isso... Sim, a gente já discutiu isso. Se na diligência só fica o objeto da diligência, eu tinha que decidir tudo. Eu acho que com relação ao conhecimento parcial, o conhecimento do recurso, ok, das matérias, mas isso é uma dúvida. Mas a decadência acho que seria uma prejudicial. Eu acho que está certo, acho que tem que constar. Beleza, mas se tiver matéria de mérito... Não, mérito não. Outros méritos, assim, vai resolver uma parte, daí não adianta, porque aí nós vamos ter que, vai ser na decisão final. Mas a decadência é afastar, porque se ele, realmente não dá para discutir. Morreu, né? Aí não tinha diligência. Beleza, desculpa, mas é só para esclarecer. Podemos escolher os votos? Paulo? Só ressaltando que a própria decadência vai ficar, ela é tratada aqui, mas ela vai ser recolocada no julgamento final, tá? Tem que colocar. Eu acompanho o relator em relação à proposta de diligência. Eu só fico em dúvida, Ricardo, não seria interessante confirmar essas compensações que ele disse que fez com períodos anteriores, não? Mas é isso que ele está pedindo, não é? Na verdade, ele está pedindo o inverso, que acaba dando o mesmo resultado. Tá tudo bem, tranquilo. Ele está pedindo para confirmar se ele apurou, se ele utilizou esse saldo de 98 naquelas compensações, que vai ser o inverso, né? Pode dizer, não, ele não compensou com 98, compensou com 96. Resolve. Eu aproveitaria e jogava essa bola para eles, para aí eles já fizessem um novo demonstrativo do saldo disponível, porque aí você já vinha e já aplicava as conclusões da fiscalização, Ricardo, assim, a tipo de sugestão, né? Porque você sabe que essa manualidade, o que você não pedir, não vem, né? Eu pediria, assim, considerando essa possibilidade, qual seria o saldo disponível? Eu acrescentaria um item assim. Mas eu acho que o aplicativo já está reconhecido aqui, né? O restante? Bem. Tanto faz, você que sabe. Porque depois é você que vai ter que liquidar o valor, é só isso nesse sentido. Gustavo. Só uma ponderação, tá uma zorra aqui embaixo, gente, então desculpa. Não seria prudente pedir ao contribuinte para trazer a escrituração contábil e aí sim verificar, porque ele não trouxe, né? Fazer escrituração é complicado. Eu não gosto eu já falei várias vezes aqui. Para mim, a escrituração tem que ser analisada lá, validada, porque analisar a escrituração tem que ter validação. Mas você está pedindo para verificar a escrituração contábil dele. Diz que a escrituração a gente aceita. Não, mas eu acho que o que o Gustavo está querendo dizer é ir juntar os autos, ele verificar lá e juntar os autos, esses elementos. Não é isso? É porque ele não trouxe, né? Então. O risco verifica na escrituração contábil, aí vem a resposta da diligência. O contribuinte não apresentou a escrituração contábil, portanto é possível fazer diligência. Entendeu? Eu acho que mas o está querendo que ele time a apresentar e ele verifique. Como é que é? Acho que a preocupação do Gustavo é que fique claro que ele deve intimar o contribuinte a trazer esse elemento para que possa ser verificado. Se ele não trouxer, caixão em vela, mas ser um ônus do contribuinte, acho que é esse sentido, né?
Sabe? Eu estou evitando de abrir aqui porque está uma bagunça. É só porque como ele não trouxe, pode bater lá, o cara fala, não, mas não tem escrituração contábil nos autos, então não tem que fazer aqui, tá? Toma a bola de volta para vocês. É só para... Porque normalmente nas minhas diligências fala, intime o contribuinte a trazer, ou mesmo você coloca, verifique na escrituração contábil do contribuinte, podendo intimar o contribuinte para trazer os respectivos documentos. É só isso. Vocês que estão com o processo aberto, não tem nenhuma escrituração mesmo, não, né? Aqueles demonstrativos, eu não me lembro agora. Está meio tumultuado aqui. Eu estou partindo da sua descrição. Você disse que ele trouxe DCTF da IPJ. Pois é, mas o processo alguém abriu aí? Não, né? Eu não tenho aqui para ver. Eu teria que abrir. Ô Ricardo, mas nada não prejudicaria se ele... Não, eu estou com medo de mandar pedir e já está nos autos. Ah, sim. É verdade. Você cita as páginas aqui, 200 e alguma coisa. Né? Ricardo, coloca com os elementos que constam nos autos e outros que entender necessários intimar o contribuinte. Feito isso, ele vai olhar. Se ele precisar de mais documento, ele pede. Se estiver nos autos, está nos autos. É uma solução também. Entendeu, Ricardo? Sim, mas eu estou vendo aqui. 107 a 231. Aparentemente não está, não. Eu vou fazer o seguinte. Verifique, vírgula, intimando o contribuinte a apresentar. Se necessário, intimando o contribuinte a apresentar sua escrituração contábil. Tá? Uhum. Se o saldo negativo, não. Verifique caso necessário votar. Pronto. Tá bom? Verifique caso necessário, intimando o contribuinte a apresentar sua escrituração contábil fiscal, se o saldo negativo do RPJ 98 foi de fato, blá, 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 blá. Ok. Todos de acordo aqui com a diligência? Unanimidade de votos, então, converter o julgamento em diligência, conhecer parcialmente o recurso, aqui eu já vou registrar, né? E determinar a conversão do julgamento em diligência. Presidente, eu vou dar só uma saidinha, eu preciso verificar uma coisa que está correndo aqui, rapidinho, mas pode dar sequência, eu volto já. Tá, eu vou registrando aqui, vou ver qual que é o próximo item. O próximo é teu, Gustavo Vértice, Construções. Presidente, deixa eu só ver se eu consigo silenciar a turma aqui embaixo. Só um minuto. Vai ter jeito. Pelo visto, não teve muito sucesso, não, né? Vai ter jeito.
Eu ia fazer o mesmo comentário. Tentou, mas não levou. Usa o poder de síndico aí, Gustavo. Canetada no poder. Não é poder de síndico, não é poder de pai e tio, tá? Prima da minha filha aqui também, minha sobrinha, tá uma tia junto, tá um caos aqui. Vai lá, vai aparecer a opinião delas no meu voto. Aqui. Explota eles para a pracinha mais próxima aí. É como? Tá tudo fechado, não tem jeito. Pode ir. Gente, esse processo, ele é um de 5 processos, tá? Tem outros 4 mais aí para frente. O contribuinte faz o caos, apronta uma zorra, tá? Então, eu vou tentar lembrar dele aqui, tentar resumir. Bom, compensação, declaração de compensação, saldo negativo relativo a 4º trimestre de 2001, tá? O valor do pretendido é R$33 mil. Despacho decisório indeferiu esse pedido por 2 motivos. Primeiro, o contribuinte em 2001 estava sujeito a lucro presumido e não lucro real. Então, o primeiro motivo para ele indeferir o crédito. Segundo, que a parcela do imposto devido no 4º trimestre foi quitada por compensação e não por pagamento. Sendo certo, por sim, que o valor compensado coincide com a importância compensada em DCTF. Bom, se ele compensou ela no 4º trimestre, não teria saldo negativo. Essa é a alegação. Aí a DRF aqui autorizou a retificação da conta, tá, beleza. Cientificado do conteúdo da decisão, o contribuinte opôs sua manifestação de conformidade, alegando ao que interessa ao feito, e em síntese, que no ano de 2001 apurou um montante total de imposto a ser recolhido da ordem de 228 mil, tendo quitado por compensação com crédito oriundo de saldos negativos acumulados de períodos anteriores, os quais totalizavam, portanto, 233 mil, restando-lhe de start um valor histórico de 5 mil. Ou seja, na verdade, ele muda completamente o direito do crédito, o direito do histórico. Ele queria o saldo negativo do 4º trimestre de 2001, mas ele fala que ele quitou esse saldo com um saldo acumulado de outros períodos e sobrou uns 5 mil reais. Então, na verdade, ele não está pedindo saldo negativo de 2001, pela alegação dele. Ele está pedindo um saldo do saldo negativo de períodos anteriores. Tá? Ainda fala que ele não aproveitou o fonte, que por isso ele teria mais um crédito de 32 mil reais. A DRJ julgou improcedente, já que o saldo que ele sustenta não encontrava lastro no DPJ, nem tampouco na respectiva DCTF, que consignava um valor a pagar da ordem de 56 mil. O complemento da fonte, a instância afirmou ser impossível sua restituição, já que, enquanto antecipação do tributo devido, só poderia ser aproveitado no ajuste. E a empresa vem, então, no seu recurso voluntário e diz, sem se reportar as razões do acórdão da DRJ, que o fato de ter apurado o imposto segundo o lucro presumido não obstaria o seu direito de recuperar os indébitos por ventura prejudicados. Isso é o que tem no recurso voluntário, tá bom? Então, pode passar para o voto? Pode. O recurso tempestivo deve ter um conhecimento. E diga-se, conheço do recurso apenas porque a folha 210, mesmo que de forma genérica, a parte interessada sustentou ser equivocada a assertiva, né, de que não há prova do crédito. O primeiro impulso desse relator foi no sentido de negar seguimento ao remédio por falta de ataque, mesmo que indireto, às razões autônomas efetivamente declinadas pela turma acórdão em exemplo. Fato, como destacado no relatório que precede o voto, os únicos argumentos deduzidos pela DRJ para afastar a pretensão da insurgente cingiram ao fato de não existir na DIPJ e DCTF saldos negativos a serem recuperados pela empresa, além de sustentar a impossibilidade de se pleitear a restituição do fonte. Em linhas gerais, a empresa se insurgiu apenas contra o primeiro argumento e ainda assim de forma genérica e que está desconectada da realidade. Em particular, pede-se inclusive atenção à seguinte passagem do recurso voluntário. Assim ficou claro o mau comportamento da fiscalização que, ciente do erro da informação constante no CD, e já tendo em mãos as informações prestadas pelo recorrente, preferiu afastar o crédito em total agressão ao princípio funcional da moralidade. Okay. Mais adiante, a insurgente afirma ainda que caberia a fiscalização analisar a farta documentação, sendo certo que no feito não foram apresentados quaisquer livros contábeis, inclusive necessários a causa de pedir deduzida na manifestação de conformidade, isso apontará mais adiante. A toda evidência, a contribuinte não se preocupou se querem construir a sua tese, e contrapor os fundamentos contidos na decisão federal. E ainda, na segunda parte do seu recurso, se volta contra a assertiva contida no despacho decisório, mas que não foi em qualquer momento abordado pela acórdão recorrido. Isso é, de forma absolutamente equivocada, inclusive se surge contra óbice nunca tratado pela decisão recorrida, atinente à forma de apuração do IRPJ no ano de 2001, presumido, deixando outro ciente de atacar a questão atinente ao fonte. A parte de tudo isso,
e mesmo que no excesso de zelo se pretendesse superar a inadequação do recurso manejado, voltando-nos, então, para as razões declinadas na manifestação de inconformidade, algo que seria, inclusive, vedado pelas disposições do artigo 33 do Decreto 7235, bem como pela regra encartada do dispositivo 2013, parágrafo 1º do CPC, o fato é que a recorrente não sabe exatamente o que quer. Como dito na DECOMP, de número tal, descreve um direito creditório no valor de 33 mil concernente a saldo negativo, concernente de novo, relativo ao quarto trimestre de 2001. Ainda que a DIPJ traga uma informação de que a empresa não teria apurado qualquer valor a pagar, não há ali informações relativas a saldo negativo. É impossível, já que optante do lucro presumido. A DCTF trazida à folha 75, não retificada, dá conta de um valor a pagar da ordem de 56 mil, os quais a empresa confessa foram optados por compensação, ou seja, não havia saldo negativo, então em que a importância foi, inclusive, pelo que afirma a insurgente, objeto de compensação. Sua manifestação de conformidade, todavia, a empresa muda toda a natureza, a origem e o valor do seu pleito. No primeiro momento, pelos valores e cálculos contidos na folha tais e pelas alegações apostas nessa passagem de defesa, o que pretendeu, então, foi a recuperação de valores acumulados de saldos negativos apurados em anos anteriores, subvertendo no espaço por completo a origem do crédito, inclusive o valor, já que o saldo acumulado, como confessado pela empresa, seria de pouco mais de 5 mil reais. Num segundo momento, muda agora a própria natureza do direito creditório, pretendendo, então, a recuperação de valores de fonte não aproveitados para apuração do imposto. E quanto a esse ponto, mesmo que se pudesse entender ter havido um equívoco por parte do contribuinte, considerar de fato que a fonte não foi abatida de valor de tributo devido, apurado, segundo o presumido, os informes de rendimentos trazidos demonstram a retenção, quanto ao quarto trimestre de 2001, de importâncias que alçaram a monta de partos R$ 384 reais. Vale destacar que apenas os informes das florestais demonstram retenções no quarto trimestre. Valor este bem distante dos R$ 32 mil reais. Espera aí, gente, só um minuto. Dureza. Desculpa. Eu até me perdi aqui. Bem distante dos R$ 32 mil reais alegados na manifestação de conformidade. Mais que isso, a DIPJ, já destacada anteriormente, não só consigna zero valores do imposto a pagar, mas objetivamente informa R$ 0 de receita, o que induz a conclusão de que as receitas que geraram as retenções acima sequer foram objeto de tributação, impedindo, mesmo que com muito esforço, o aproveitamento do fundo. Súmula 80. Como dito, o contribuinte não soube e não sabe dizer qual é efetivamente o crédito de recuperação pretende. E mesmo que se pudesse presumir a sua natureza e origem, a empresa também não soube pedi-lo, nem tampouco produzir provas ou dar sustentação a qualquer pretensão que se queira identificar no caso investido. Final, como se acolher a pretensão, ok, negar provimento. Então, o relator nega provimento. Paulo? O relator. Carlos? Relator. Andréa? A Flávia, aliás. Com o relator, presidente. Andréa? O relator, presidente. Celso? Também acompanho o relator, presidente. Fabiana? Acompanha. Me acompanha, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário no item 69. Item 70, recorrente Companhia Nipo Brasileira de Pelotização. Relatora Fabiana. Vamos lá. Aqui tem barulho de obra para compensar essa coisa do home office. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão número tal, proferido pela 8ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, manteve a não homologação da compensação de DECOMP, transmitida eletronicamente para compensar créditos de PIS e COFINS com débitos de RPJ por estimativa no ano calendário 2003. Eu acho que aqui eu inverti. Pelo que eu estou vendo. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista a alegada inexistência de saldo negativo disponível, como se observe aqui, eu reproduzo o quadro do despacho decisório. O contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, acompanhada de farta documentação.
na qual defendeu de forma prolixa seu direito à compensação efetuada em razão da alegada existência de seu direito creditório, consubstanciado em créditos de PIS e COFINS decorrentes de vendas destinadas à exportação de minérios de ferro em Pelotas. Os créditos utilizados são relativos aos processos administrativos de finais 00 e 89, pendentes de decisão definitiva no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu conferi e os processos realmente se encontram no CARF e ainda não tem decisão definitiva. O acórdão recorrido enfrentou o pedido de realização de perícia para negá-lo, e no mérito entendeu que a matéria decidida no despacho decisório não teria sido enfrentada, restando preclusa. Assim, manteve a decisão proferida anteriormente, como se observa da emenda. Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso voluntário, onde o recorrente, em suma, reitera as razões pelas quais é existente o direito creditório, e requereu sucessivo e subsidiariamente o provimento do recurso para reconhecer a totalidade dos créditos utilizados em Interdecom, sejam declaradas idôneas e acolhidos os pedidos constantes no procedimento administrativo ora impugnado, reconhecendo-se em definitivo todos os créditos passíveis de compensação, na exata medida da Interdecom requerida e, caso assim não entenda, a vinculação entre os processos para que esse processo seja pensado aqueles outros dois que se discute o crédito. Requereu ainda sejam as intimações pedidas aos endereços procuradores, é o relatório. Bom, aqui supera a questão do conhecimento e dos pedidos de intimação no endereço patrono, que tem súmula do CARF. Do mérito, e aqui eu acho que tem que começar com uma ressalva, que eu não observo a preclusão mencionada pelo julgador ACO. Ainda que o recorrente tenha faltado a objetividade e congruência necessárias à contraposição dos sintéticos fundamentos do despacho decisório, buscou justificar a existência do seu direito creditório para que, assim, a compensação pretendida fosse homologada. A decisão era recorrida de outra banda, talvez tenha pecado pela economia na sua fundamentação, ao deixar de enfrentar satisfatoriamente os argumentos do recorrente, mesmo que fosse para afastá-lo. Diante do mérito que passa a enfrentar, essas questões restam, assim, devidamente superadas. Na hipótese vertente, o exame do mérito cinge-se à homologação da declaração de compensação retificadora, transmitida eletronicamente pelo recorrente em 27 de setembro de 2007, antes, portanto, do despacho decisório, proferido em 1º de fevereiro de 2012, como se observa aqui, eu reproduzo um trecho dessa Perdecom. Por meio da referida DECOMP, o recorrente compensou estimativas no valor de R$ 2.549.000 para pagamento do IRPJ devido. O despacho decisório, contudo, não reconheceu o valor de R$ 2.045.000, ao argumento de que não existiria saldo negativo de IRPJ, como se vê. E aqui eu reproduzo o trechinho. Conforme relatado, a discussão acerca do direito creditório é objeto dos processos que eu já mencionei, pendente de decisão definitiva no CARF, que confirmei por meio de consulta ao acompanhamento processual. Sem maiores delongas, cabe referir que no âmbito da própria Receita Federal, firmou-se entendimento favorável ao reconhecimento do crédito recorrente no parecer normativo COSIT número 2, de 3 de dezembro de 2018. De acordo com o referido parecer, o débito está extinto em razão da estimativa que passa a compor o saldo negativo do IRPJ, sob condição resolutória, como se infere dos itens abaixo, com destaques meus. E aqui acho que não tem necessidade de ler, porque é conhecido de todos, né? Com efeito, na pendência de decisão definitiva sobre o direito creditório, que não é o objeto imediato deste processo administrativo, há de se deferir a declaração de compensação pretendida, uma vez que as estimativas declaradas compõem o saldo negativo do IRPJ nos termos do parecer mencionado. E aí aqui eu reproduzo mais alguns trechos que esclarece ainda que isso fica extinto via compensação nos termos do 156.2 do CTN. Caso não se reconheça a totalidade dos valores confessados em DECOMP, estes serão objeto de cobrança, nos termos que prescreve o referido parecer normativo, de modo que os interesses fazendários já se encontram protegidos, como se infere dos trechos desse parecer com os destaques que eu faço aqui.
O entendimento do referido parecer vem sendo aplicado no âmbito do cárcere, dentro do segundo julgado aqui da Câmara Superior. Ora, se nem mesmo, que aqui é um caso em que fala de glosa de estimativa. Ora, se nem mesmo se permite a glosa de estimativas compensadas pendente de homologação, não há dúvidas de que as compensações pretendidas pelo recorrente devem ser homologadas sob condição resolutória, uma vez que ainda não há decisão definitiva acerca do direito creditório oriundo da DECOMP constante nos presentes autos. Assim, as estimativas compensadas não homologadas devem compor o saldo negativo do IRPJ, conforme preconiza o parecer normativo e os seguintes julgados desta primeira sessão. O seguinte julgado, que é um julgado aqui que eu refiro do conselheiro Ricardo. Esclarece isso, me parece, de uma forma muito clara. Pelo exposto, entendo que o pleito do recorrente está alinhado ao entendimento da própria Receita Federal e merece ser provisto. Face ao provimento do presente recurso, deixo de analisar os pedidos subsidiados. Então, eu conheço o recurso no mérito do provimento. Então, a relatora está aplicando aqui o parecer COSIT 2/2018 para reconhecer as estimativas que tinham sido indeferidas. Gustavo. Mas espera aí. É porque, vamos lá. A linha do crédito é PIS e COFINS? Não. Tá meio confuso. É saldo negativo. Fabiano, eu acho que você fez um pouco de confusão aí no começo, porque assim, nesse processo aqui, ele está compensando o saldo negativo de 2003, de RPJ de 2003, com o valor do ajuste de RPJ do ano calendário 2005. E aí, como é que ele compõe esse saldo de 2003 que ele está compensando aqui? Com créditos de PIS e COFINS, que são os objetos de compensação naqueles 3 outros processos lá. Né? Então, assim, a discussão aqui é saldo negativo de RPJ, onde foram glosadas essas estimativas que compõem esse saldo e que foram compensados nos outros processos lá com o crédito PIS e COFINS. Aí o próprio contribuinte, na verdade, na manifestação de conformidade, ele faz a confusão porque ele traz a discussão acerca do crédito dele de PIS e COFINS, né, que não é objeto desse processo aí. Exatamente. Tanto que eu refiro que ele acaba tentando justificar a existência do crédito para que a compensação seja deferida. Tem uma certa confusão, eu acho que por isso, inclusive, que o acordo entendeu que ele não teria enfrentado a matéria do espaço decisório e entendeu que teria sido preclusa quanto ao mérito. E, de fato, só em relação a esse início. Falta uma certa objetividade que, inclusive, dificulta o relatório, mas eu entendo que foi a forma que ele encontrou para se defender, e acho que a decisão teria que minimamente ter afastado esses argumentos e não ter dado pela preclusão. Só se o relatório, que eu acho que está no inicinho dele aqui, porque dá a entender que o crédito que nós estamos discutindo nesse processo seria de PIS e COFINS. O que ela está alertando é com relação à sua indicação da matéria de litígio ali no início, para você corrigir, que é saldo negativo de 2003, né, compensando com outros débitos. O PIS e COFINS ele vem no bojo da compensação da estimativa que compõe esse saldo. Bem, mas o contribuinte na manifestação de inconformidade, ao invés de defender o crédito dele, o saldo negativo dele, ele só vai falar que tem esses créditos de PIS e COFINS. Isso que a DRJ falou, ele não atacou o objeto aqui do processo, que são as estimativas que não foram reconhecidas. Sim, é verdade. Mas você está divergindo alguma coisa, Paulo? É só essa correção. Aqui o inteiro teor da manifestação dele, só para... A manifestação dele é gigantesca, onde ele explica todo o processo de peletização desses minérios de ferro que são destinados à exportação. E, de fato, eu acho que falta a objetividade aí. Mas foi como ele entendeu que seria a forma de justificar a existência desse crédito que compõe, então, lá o valor.
300 folhas da manifestação de conformidade. A manifestação em si está nas folhas 12 e 128. O resto é documento que ele mostra das exportações, enfim. Por isso que eu refiro aqui no relatório. Mas eu vou melhorar essa parte aqui que o Gustavo mencionou, agradeço. Aqui a DRJ fala que a matéria não foi impugnada, mas aí, ao mesmo tempo, ela vota pela improcedência, por conta das outras questões, né, eu acredito. Porque o mérito realmente não foi impugnado. Não, quer dizer, não foi contestado, né, na manifestação de conformidade. É que ele entende que o enfrentamento do mérito se justificaria pela existência do crédito. E eu acho que está mal feita a manifestação, de fato, mas eu acho que ele acreditou no argumento de que isso seria justificado por meio da demonstração da existência do crédito. Acho que aqui é talvez uma tecnia assim, processual. E como no mérito ele tem razão em relação à questão de poder se valer dessas estimativas para a composição do saldo negativo, ainda que fosse um caso de nulidade, por exemplo, da decisão, a gente teria como superar. No recurso voluntário, ele corrige isso ou não? Deixa eu me lembrar aqui. Paulinho, a DRJ não enfrenta, não, cara. Então, a DRJ disse que ele não contestou. Ponto final. E que está certo, ele realmente não contestou. A manifestação de conformidade dele, ele só vai defender o crédito dele de PIS/COFINS, que não é objeto desse processo. Não tem nada. Esse foi um caso que me deu bastante o que pensar nesse sentido. E achei que poderia até existir eventualmente alguma nulidade aqui, porque ainda que ele não tenha enfrentado diretamente, a decisão também não enfrentou nenhum argumento. Não, a decisão está certíssima, Fabiana. Ele não enfrentou o crédito desse processo. Ele veio falar de um crédito alheio, que não é o crédito. Sim, ele entende que esse crédito compõe essas estimativas, que é o que dá direito para ele. Eu acho que está atravessado, mas como a questão das estimativas já foram pagas e a gente tem um parecer nesse sentido, eu acho que a gente teria como arredondar isso, né? Porque não tem nenhum prejuízo para o fisco. No recurso voluntário, ele discute exatamente a questão do saldo negativo. Ainda que ele não invoque o parecer aqui, mas ele discute o problema. Os fundamentos do próprio parecer estão tratados no recurso. Se ele perder, ele vai ter que pagar, se ele ganhar, beleza, enfim. Ou seja, no recurso voluntário há discussão. O problema é... O que é esse processo 2010-43? Sobre o que ele diz que pede a aplicação desse processo? Sobre o que ele trata? Que ele pede na manifestação dele,
para que seja dado provimento aplicando-se a solução conferida no PA 2010. É que teve uma decisão favorável no CARF ao reconhecimento desse crédito. Mas não é um processo dele, não tem nada a ver com esse aqui. Não é um processo dele, mas não tem a ver, na verdade, porque ali se reconheceu o crédito, mas que não é o crédito que integra esses pedidos. Ele estava usando aquilo como reforço argumentativo no sentido de dizer que existe esse crédito. Ele tenta o tempo todo demonstrar a existência desses créditos, ainda que não seja o objeto imediato dessa nossa discussão. Mas não é a mesma discussão lá, não? Pois é, isso que eu estou tentando entender. Sim, é o mesmo contribuinte, mas não é a mesma discussão desse crédito aqui que ele está fazendo. Não, é em relação, é outra coisa. É a resolução que ele junta. É o quê? A resolução aqui, eu estou tentando abrir ela. Então, mas qual que é a dúvida, gente? Eu estou meio perdido aqui, porque... É se foi instaurada a lide aí com relação a... se foi instalada a lide, entendi. Se não houve preclusão consumativa, quando ele não argumenta isso lá Na DRJ. Na manifestação de conformidade. Mas como é que você ficou sabendo desses 3 processos onde haveria compensação, Fabiana? Porque no despacho decisório que está aqui, só tem aquela primeira folha e em nenhum momento a gente tem essa informação desses 3 processos. Isso daí foi alegado só no recurso ou já tinha essa informação? Não, na manifestação de inconformidade ele refere esses processos em que ele está discutindo crédito. E um deles já foi encerrado e tem decisão favorável. Os outros 2 pendem de julgamento definitivo no CARF. E eu até ia transcrever parte. Porque nesse processo, que tem esse crédito, que tem toda essa argumentação aí da manifestação de conformidade, é o crédito onde ele pretende compensar aquelas estimativas, é isso? Exatamente. Eu entendo que, assim, faltou técnica, talvez, na elaboração dessa manifestação de inconformidade, mas ele se valeu dos argumentos que ele acha que seriam os corretos para comprovar o direito creditório aqui, que ele está invocando. E, de fato, a parte decisória... A discussão que era para ser feita lá no outro processo, ele está trazendo para cá também, porque ele está se entendendo o seguinte, olha, aquela compensação é válida por causa disso. Eu acho que a gente pode avançar, sim, porque... Foi o que eu entendi também, Ricardo. A legislação, aquela situação ali, o débito, independente daquela situação do crédito lá, nós temos essa nova jurisprudência aí do CARF, que já foi solidificada, e a situação já foi apresentada na manifestação de inconformidade, mesmo de uma forma não clara. É que na manifestação de inconformidade, ele não fala nada desse processo daqui, entendeu, Ricardo? Ele não fala que, olha, essas estimativas que eu compensei aqui, elas foram compensadas com esse crédito de lá. Ele não faz vinculação nenhuma com o saldo negativo daqui. Ele simplesmente defende a existência desses créditos desses outros processos. Sim, mas ele deixa claro que aquelas estimativas que não foram confirmadas na unidade de origem, não deixa, não? Ele não fala na estimativa. E como é que a Fabiana chegou a essa conclusão? Não, porque aí no recurso voluntário é o que ele vai falar. Aí pode ter precluído, sim. Eu acho que aqui, assim, falando muito honestamente, isso aqui talvez tenha sido uma inabilidade dos patronos que me parece não deva vir em prejuízo do contribuinte, que de fato pagou essas estimativas, e a gente tem até entendimento da Receita favorável a isso. Ele não tem nenhum prejuízo para o fisco nesse sentido. E ele, naquele momento, entendeu que na manifestação o que ele devia defender era a existência do direito creditório, ainda que ele não tenha conseguido a objetividade necessária para vincular ao despacho decisório, que de fato é bastante conciso também. Mas ele tinha, nesse caso, se ele não quisesse bater aqui, ele poderia simplesmente pedir a suspensão desse feito para guardar o julgamento dos outros casos, o que era feito nessa turma, inclusive, né? Poderia. É um pedido ele simplesmente ignora o direito creditório. O que se pode fazer é declarar a preclusão, mas colocar um parágrafozinho lá depois dizendo, sem prejuízo de que a Receita Federal adote seu próprio entendimento no novo parecer, e lá a própria Receita resolve isso.
Porque hoje a Receita tem um entendimento que ela não daria aquele despacho decisório eletrônico que foi dado aí. Eu acho que poderia, assim, não obstante, na própria execução, a Receita deve observar o parecer, até porque para ela mandar para cobrança, ela vai ter que observar esse parecer. Mas Seria... a partir do momento que ele defende a existência do crédito, teve preclusão? Porque ele fala, não... Mas ele não defende a existência do crédito desse processo, André. Ele defende a existência do crédito do outro processo. Esse COFINS que teria dado origem. É o que eu disse, eu acho que aqui é talvez uma tecnia do procurador e me parece que isso não deva prejudicar o contribuinte porque ele acredita que a defesa do crédito estaria vinculada a esse processo, ainda que ele não tenha dito isso diretamente. Mas por isso que eu achei que eu concordo. Que se poderia superar. Porque a gente aqui está fazendo um controle de legalidade, né? Eu concordo com o Fabiano, com o Ricardo. Eu acho que seria muito preciosismo a gente... Enfim, eu já decidi por preclusão consumativa em outro sentido, mas nesse caso ele defende, como o André falou, ele defende o crédito de alguma forma. Vejo, e principalmente é uma matéria que está até consolidada no âmbito da Receita, né? Então, enfim... Mas o Ricardo está falando de reconhecer a preclusão, só fazer o alerta. Você já está falando no outro sentido. Mas, não. Então, eu estou junto com o Fabiano. Flávio, a discussão relativa ao crédito desse processo, ele não tratou disso na manifestação de conformidade. Nós estaremos reformando um acordo que está absolutamente correto. Entendi. Gera até dúvida se ele tem o crédito, né? Agora, então eu entendi completamente errado o que o Ricardo falou. A ideia seria reconhecer a preclusão consumativa e fazer um alerta com relação ao parecer? Seria isso? Para quando no terceiro controle de legalidade, sei lá, seria esse o termo, quando fosse mandar a prescrição dívida ativa, a própria Receita se atentar para o parecer dela mesma. Seria isso? É isso, né, Ricardo? Dizer que nós não podemos avançar nessa nova argumento por causa da preclusão, aí faz-se um parágrafo dizendo que sem prejuízo que a Receita verifique a possibilidade de observar o seu próprio entendimento externado no novo parecer, tal. Para o caso. Na prática, não sei se esse controle é feito, mas enfim. E sem prejuízo do fato de que caberia ele se pronunciar sobre a preclusão no recurso voluntário, e ele também se silencia. Eu acho que tem uma outra questão, assim, eu estou defendendo aqui o meu voto, né? Esse parecer é de 2018, despacho decisório é de 2012. E a gente, de posse dessas informações e sabendo do entendimento da própria Receita, me parece que talvez seja o caso de arredondar essas arestas, assim, que são, me parece, imprecisões superáveis, superáveis nesse caso específico. Eu acho que isso não vale para todos os casos. Eu acho que aqui a gente tem um entendimento da Receita que é favorável. E de quanto é o recurso, Fabiana? É anterior ao parecer? Sim, ela só acabou de dizer. Não. O despacho é anterior. Estou falando do recurso. O problema não está no recurso, o problema está na manifestação dele. Esse que é o problema. O recurso, mesmo que ele não tenha dito nada, a gente podia aplicar o parecer. A questão está nessa questão do conhecimento, da manifestação. Agora, a DRJ negou provimento, né, gente? Ela não disse que não conheceu Também pecou pela falta de tecnia, né? Mas aí é uma questão, porque quando ele não ataca os fundamentos, eu não conheço, mas isso não é pacífico. Você tinha uma súmula do STJ falando que não era de se conhecer de recurso que não ataca diretamente os fundamentos de decisão agravada e tal. Eu não conheço por quê? Porque se eu não ataco os fundamentos, eu não tenho matéria devolvida, passível de apreciação, por isso que eu não conheço. Agora, fica complicado aqui, cara, você superar esse vício, porque ele tem um direito creditório, porque já está... Ok. Vamos lá, é aquilo que eu sempre pontuo. A minha rigidez processual, ela não tem uma função, uma motivação num anseio meu de virar juiz, não é isso.
É que essa é a minha rigidez processual, eu aplico para todo mundo, para contribuinte e para o fisco. Se a gente fizer isso aqui, nós estamos validando a possibilidade de recurso de ofício. Pró do contribuinte, porque ele não discute a matéria em primeira instância. Eu acho que aqui tem erro dos dois lados, porque a decisão também pecou, né, em termos de técnica. A decisão está perfeita, Fabiana. Não, mas se ela deu pela preclusão, era o caso de realmente não conhecer. Não, mas porque encerrar tem ali, outras ela negou. matérias. Mas tinha outras matérias lá. Porque ela indeferiu também pedido de perícia. perícia, entendeu? Então, Perícia, eu particularmente aqui, gente, a solução que o Ricardo deu para mim é a solução que cabe mais ao caso. Unidade de origem, você não pode ir contra uma orientação hoje que é vinculante para você. Infelizmente, aqui eu não posso fazer nada. O contribuinte não atacou os fundamentos da decisão, do despacho decisório e houve preclusão. Agora, lembra aí que se você fizer isso, você vai estar cometendo um ato contrário a uma interpretação do próprio fisco vinculante. Isso vai levar a discussão até o judiciário. No final, ele requer aqui expressamente a reforma do despacho decisório e eu não li, eu estou tentando achar esse acórdão aqui que ele cita. Que ele tem o direito. Sei lá, ainda que o argumento dele não seja melhor, mas, por exemplo, nós compreendemos que ele estava se insurgindo contra o crédito informado num processo que é conexo com esse que é o do PIS e da COFINS, lá, o do ressarcimento, certo? Está bem claro que a questão está vinculada a isso. Mas está claro agora, né? Está claro agora. Na manifestação de conformidade, ele não fala nada de saldo negativo, não fala nada de estimativa compensada. Ele só faz dizer, olha, é o seguinte, tem uma decisão para ele pede, eu quero compensar saldo negativo de RPJ. Aí a decisão é, tudo bem, mas você não tem esse saldo negativo porque suas estimativas não foram reconhecidas. Aí ele diz, moço, eu tenho crédito de PIS/COFINS. Ok, joia. Não é isso que eu estou tratando nesse processo. Mas o próprio despacho decisório não fala desses processos? Que é de lá que vem o crédito que foi negado, né? Paulo, eu estou notando aqui a ausência daquela segunda folha do despacho eletrônico, né? Não sei se o contribuinte teve acesso àquilo. Eu não vi no processo. Ali costuma dizer algumas coisas mais, né? Foi o que eu disse, o próprio despacho decisório não dá maiores pistas e... Só faltar a primeira folha de roxo, folha de roxo. Deixa eu achar aqui o número, já te digo. A decisão que ela é a folha 2. traz, ela trata do mesmo tipo de crédito. Né? Exato. Esse caso realmente... Crédito que é oriundo a compensação da estimativa, não de uma situação similar de estimativa. Sei lá, gente. Vamos lá, precisamos decidir alguma coisa. Como é que você já tem alguma convicção aí, todo mundo? Posso colher votos? Paulo? Eu não conheço dessas matérias, assim, eu seria conhecer parcialmente do recurso, né? As matérias que já foram trazidas na manifestação de inconformidade, que estão relacionadas com esse crédito de PIS/COFINS, eu reconheceria, mas diria que não tem nada a ver com esse processo, e as matérias relacionadas com o próprio saldo negativo, que é o crédito desse processo, eu não conheço por preclusão. Gustavo? Mas ele nem traz essa discussão das pelotas para cá, não, Paulo. O recurso voluntário ele nem aborda isso, não. Ele só trata de problemas estimativos. Então seria não conhecer o recurso. Porque as peças são tão longas, tão confusas, que eu nem... Não, o recurso está mais tranquilo de ler. Aliás, o recurso está bem feito, não está mal feito. Cara... Vamos voltar pela unidade de despacho decisório e voltar tudo lá para baixo. Eu acompanho a divergência. Ricardo?
Eu não sou tão formalista, todo mundo sabe disso, viu, Fabiano? Eu reconheço bem o que você está falando aí com relação a essa questão da tentativa de arredondar, né? Mas aqui eu estou um pouco incomodado, porque se não foi nem ventilado isso, nada sobre a questão da estimativa, que foi o motivo da negativa de despacho decisório, eu tendo a acompanhar os colegas aí que fizeram a divergência. Vou com eles. Ok. Flávio? Presidente, eu já manifestei em um processo uma vez sobre a questão da preclusão consumativa. No caso, lá era uma situação que o contribuinte trouxe um argumento completamente diferente em memoriais, uma semana antes do julgamento, um processo complexo, e eu entendi naquele momento em que não caberia um novo argumento processual. Mas nesse caso aqui em específico, eu tenho dois apontamentos e dentro de uma formalidade moderada. A primeira é que ele, de alguma forma, ele discute, de forma equivocada no primeiro momento, mas ele defende o seu direito creditório, ele discute o direito creditório. E um segundo ponto que eu trago é a questão do parecer normativo, que é um entendimento consolidado dentro do que ele está falando. O recurso dele foi apresentado em 2013, não tinha, né, ainda o parecer, então não tinha nem como ele abordar o parecer na defesa da que ele fez do crédito, mesmo que no momento, de uma forma equivocada, num primeiro momento. Então, só trouxe isso tudo para não mostrar, para não entender como uma divergência do meu entendimento. Neste caso específico, pelo fato dele ter defendido o crédito, mesmo que de forma equivocada, mas ele defendeu o seu direito creditório. E dois, a existência de um parecer normativo que é posterior à apresentação do recurso voluntário dele, eu vou acompanhar a relatora no voto dela. André? Então, conforme eu já até conversei com a Fabiana em momentos anteriores, eu entendo que quando a discussão do crédito tributário é só isso, aplica, e no caso de ser PERDECOMP, PGD, né, transmitido mesmo, aí eu só aplico o parecer, mas eu não tinha me atentado para essa questão da manifestação de conformidade. Eu tinha entendido que ele tinha realmente tratado da questão dos créditos de PIS e COFINS, mas que tinha falado. E por isso eu tenho direito ao crédito, mas ele não falou. Eu não sou tão formalista assim, mas nesse caso específico eu acompanho a divergência. Gelson? Bom, presidente, eu também, aos poucos, venho construindo o meu entendimento, as minhas convicções sobre essas discussões que envolvem aspectos procedimentais no processo administrativo tributário, verificando, acompanhando bem o entendimento dos colegas de turno. E eu tenho uma tendência forte a entender que o processo administrativo tributário não deve se apegar de uma forma muito aderente ao formalismo, à instrumentalidade do processo. Até porque o processo administrativo ele pode ser defendido por quem não é advogado, então nem sempre há esse rigor formal. Mas nesse caso aqui eu vou tender a acompanhar a divergência aberta pelo Paulo, porque aqui me parece que, de fato, desde a origem tem um problema com este processo. O contribuinte nunca conseguiu estabelecer de uma forma clara qual é o crédito que ele quer efetivamente compensar, né? Uma hora é PIS, COFINS, né? Depois a gente acabou vendo aqui que é saldo negativo de imposto de renda. E isso chega com essa deficiência, com essa carência aqui no âmbito recursal. Então, eu vou com a divergência. Presidente, eu peço vênia, Fabiana, para não acompanhá-la em razão desse aspecto, dessa confusão processual que está formando. Ok. Eu também vou ficar com a divergência nesse caso. Acho que a solução proposta pode e deve ser adotada pela unidade de origem, só que acho que o contribuinte não vai sofrer as consequências
da sua própria inabilidade aí de manejar os recursos. Então, também vou pela divergência aqui, no sentido de não conhecer do recurso. Presidente, eu só acho que deveria ser conhecer e não conhecer dessas alegações relativas ao saldo negativo, não, e conhecer o restante, porque, assim, ele pede a suspensão do processo, ele alega a prejudicialidade, então, acho Mas que também ele não trouxe na suspensão do processo. no recurso voluntário ele traz isso, né? Então, assim, Ele traz a questão da intimação do advogado também, né, doutor? também, isso, eu acho que seria rejeitar todas essas alegações que não tem nada a ver com o processo ou que não tem base, tipo essa intimação para os advogados, e não conhecer das alegações relacionadas com saldo negativo, né, que não foram trazidas por preclusão. Mas aí Seria mais correta, né? né, a decisão. Pode se analisar, se for analisar a questão da suspensão do processo, que a Fabiana, por exemplo, ela já não analisou. Então, nós temos que discutir se suspenderíamos o processo. E aí, se é possível conhecer essa matéria, da suspensão? Eu acho que ele tinha pedido lá também, não? Ele pediu lá? Se ele não pediu lá, se ele pediu lá, eu acho que isso conduz a utilizar o parecer igualmente. Porque não há motivo para suspender na medida em que o parecer supre esse pedido. A decisão não passa a ficar... Você teria que rejeitar porque ela não depende disso. Não, ele não pediu. Ele pede exclusivamente. Você dá dado provimento pelas razões de direito. Acho que ele pede uma perícia, não pede a perícia. Inclusive, se aplicar ao presente caso a mesma solução dada ao processo final 43, sejam declarados idôneos e acolhidos os pedidos constantes do procedimento administrativo, se aplicando em caso a solução conferida. Repete o pedido de novo, o mesmo pedido. Aí depois vem com o pedido de perícia e quesito. Inclusive, os quesitos são divertidos, porque eles falam de exportação, por aí vai. Pediu não. Tem matéria para conhecer aqui? Não. Tem. A intimação dos patronos. Isso é matéria? Não sei. Eu acho que isso é requerimento que... Não, eu acho que eu não conhecer, pode até falar indeferido pedido de intimação dos patronos, não conhecer da matéria. Tem a súmula CARF, que a intimação tem que ser feita no... município. Que é a aplicação da súmula, né? Porque isso não é matéria de discussão, isso aí é só um pedido, né? Eu acho que é só requerimento. não entra. No máximo, você pode até mencionar que não pode ser referido a esse pedido de intimação. Concordam? Não conhecimento? Não conhecimento. Então, por maioria, quem é que vai fazer esse voto aí? Deixa eu ver, Paulo. Já tem 2. Os teus já estão feitos, né? Vou te deixar essa bola para você também, Paulo. Você que Você quer me sobrecarregar? Bota outra pessoa. Gelson, que faz então o voto? Posso fazer, presidente. O processualista. Bom. Professor, ninguém melhor que ele. Que isso. Então, por maioria, não conhecer o recurso, vencido da relatora e o conselheiro Flávio. Aí, Clécio, só uma questão, porque assim, eu sei que a sua posição em relação ao processo é mais ou menos alinhada com a de Flávio, com a da Fabiana. Se você for defender fortemente isso daí, seria interessante só fazer a ressalva de que existem posicionamentos dentro da turma que não acompanham, né, isso daí. Tá? Porque, por exemplo, eu acho que tem livre, e eu não acho que o processo é simplesmente controle da legalidade, né? Eu discordo do Sérgio André Rocha naquela posição dele. Tá? Então, só para ressalvar isso daí. Eu faço ressalva. Então, maioria, né? Vamos para o próximo, Fabiana. Espero que o próximo não dê tanto trabalho. O Federal Vigilância. São vários também, não sei se são similares.
71, né, presidente? Isso. Bom, aqui os 3 processos tratam da mesma matéria, que é a questão de falta de comprovação de R-fonte. E aí tem 2 tópicos, assim, basicamente. O primeiro é a possibilidade de se aceitar outros elementos, o que já está resolvido, me parece, pela súmula CART, para além dos documentos emitidos pelas fontes pagadoras, e depois a efetiva comprovação. Então, tem um deles, agora eu não vou me lembrar qual é, mas esse primeiro, se não me engano, ele trouxe as notas fiscais, agora eu vou ver aqui. Como recurso, exatamente. Eu vou ler e aí eu acho que vai ser o terceiro, que vai ser o mais simples. Trata-se de recurso voluntário. Posso começar, presidente? Não sei se o senhor já está liberado aí. Não, pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 12ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. Na origem tem-se pedido de restituição e deconto relacionada relativa a saldo negativo de RPJ do terceiro trimestre de 2004, no valor de R$ 325 mil. O despacho decisório não conheceu a integralidade do direito creditório aos argumentos que teria retenções na fonte não comprovada. E reconheceu, então, parcialmente, apenas o valor de 190 mil. Na manifestação, a recorrente afirmou que as empresas deixam de informar as retenções na fonte à Receita e que não tem por que subsistir a glosa, tendo em vista o não esgotamento do cotejo das informações entre fonte pagadora e recebedor. Ele defende a existência de um crédito original no total de 650 mil e que as empresas não cumprem essa obrigação de informar. Juntou documentos consistentes em um quadro demonstrativo das retenções desacolhidas, extrato bancário e notas fiscais. Aí eu indico aqui onde está a DIPJ e consulta o sistema DIS. No acórdão recorrido, assentou que o contribuinte não comprova as retenções informadas, apenas apresenta cópia de algumas notas fiscais. E aí defende, de acordo com o artigo 943 do RIR vigente à época, que apenas o comprovante emitido pela fonte pagadora seria o documento hábil para comprovar a efetividade da retenção. No recurso voluntário, a recorrente basicamente reafirmou as razões da manifestação de conformidade e juntou documentos, com notas fiscais, extratos bancários, cópias de livro de razão, nas folhas 129 a 332. Valeu-se o princípio da verdade material para defender a possibilidade de utilizar outras provas, além das exigidas pelo fisco, e que a escrituração serviria para comprovar o quanto alegado, muito embora ela entenda que fica prejudicada pelo descumprimento das fontes pagadoras de informar a Receita sobre as retenções. É o relatório. Pode ir para o voto. Conheço o recurso. Bom, vamos lá. Conforme relatado, foi confirmada apenas parte do crédito. Esse é o que se disse. Na manifestação, o contribuinte acostou um quadro demonstrativo de extrato bancário. Aqui eu estou reproduzindo. Aí, conforme relatado nas suas razões, a recorrente acertadamente defende a possibilidade de apresentar outros documentos para comprovar a retenção na fonte, aqui eu cito a súmula CART 143. Achei que eu não preciso ler, e aí que eu defendo a minha posição em relação à possibilidade de juntar dos documentos. Passando, então, para a folha já... Não aparece. Folha 6. O argumento da recorrente, desse modo, se mostra alinhado com o entendimento do CART quanto ao ponto. No efeito, não se pode considerar a força probatória conferida à escrituração contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos documentos que os comprovem. Pois bem, em detida análise da documentação acostada, eu olhei as notas uma por uma, fiz uma tabela aqui, verifiquei inicialmente que as receitas de prestação de serviço em que houve a retenção na fonte foram devidamente oferecidas à tributação, como se infere na linha 8 da ficha 6A da DIPJ, que está na folha 64, onde se observa o valor de R$ 19.822.000.
Além disso, constatei que parte dos valores de retenção na fonte foram devidamente comprovados por meio da documentação juntada, como passo a demonstrar. E aí aqui eu dividi por pessoa jurídica aqui que foram as contratantes dos serviços da recorrente. Então, foi a Caixa Econômica Federal, o CNPJ, é que eu indiquei o número da nota fiscal, o valor retido e em qual folha se encontra essa nota. E o valor total, ao final desse quadro, para cada pessoa jurídica. Então, a Caixa, eu reconheço aqui que houve a retenção no valor de aproximadamente 21.873,94. Depois, Banco do Brasil, com 2 CNPJs, que é um pouquinho mais extenso, tem um valor de 176.595,85. Banco de Brasília, 27.077,39. Ministério da Fazenda, valor de 94 mil. Secretaria de Saúde do Distrito Federal, valor de 35.759. E faço um quadro geral aqui com o valor que eu identifiquei das notas fiscais por pessoa jurídica e dá um total de 355.737,72. Destaco ainda que os valores das retenções indicados nas notas fiscais estão alinhados aos valores líquidos recebidos pela recorrente, conforme indicam os extratos bancários juntados às folhas tais. Aqui eu reproduzo um exemplo em que ele, inclusive, aponta do lado do extrato o número da nota fiscal correspondente. E o mesmo se diga no que tange aos valores escriturados no livro Razão, cujas cópias constam as folhas que eu indico aqui. Pelo exposto, entendo que a prova carreada aos autos com presente recurso voluntário se mostra suficiente capaz de lastrear parte das retenções defendidas pela recorrente. Conforme já decidido por esse colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras pode ser flexibilizada desde que exista a prova efetiva das retenções, como se observa, que eu cito o conselheiro Paulo Henrique. Tendo em vista que o valor das retenções não reconhecidas no despacho decisório importou em 460.350,50, o valor comprovado nos presentes autos importa 355.737,72, o provimento do recurso deverá ser parcial. Então, voto por dar parcial ao provimento do recurso no sentido de homologar a compensação até o valor reconhecido aqui pelas notas fiscais juntadas. Claro. Quer chamar? É claro que é difícil a gente olhar documento aqui correndo, mas eu estou dando uma olhada aqui. Esse documento que você cita nesses quadros aqui do voto, peguei aqui o primeiro, 130, né? Valor retido, 3.115,80 que você colocou. Mas você está baseado só na nota fiscal que foi emitida? Ele não traz. Como é que a gente vai saber que ele não recebeu o valor bruto em detrimento do valor cheio? Ela faz menção a isso, ao livro Razão. Que tem extrato e livro Razão. É isso que eu estou perguntando. Tem outro documento? O Razão, ela fala que houve retenção líquida, inclusive. Pagamento líquido. Recebimento líquido. Parte com os valores recebidos líquidos que a gente vê. Não, Fabiano. Eu estou vendo aqui, tem um extrato bancário, não? É isso? Ela indicou aí, inclusive com cópia. Não, estou vendo, tá, beleza, já achei. Não, beleza. Desculpa, presidente. Paulo? Tá sem som, Paulo. Eu concordo plenamente aí, né, com tudo que ela fez. Parabéns até pela análise, Fabiano, foi bem detalhada. Só a questão do valor, porque pelo seu voto, o saldo negativo que ele compensou era 325. É total o provimento? Esses quatro... Não, esses valores aí de fonte estavam compondo o saldo negativo. Eu acho que devia ter algum valor a pagar, que reduzido da fonte chegou nesses 325. Então, acho que com o reconhecimento desses 355 aí vai ter que ser jogado, somado aos 190, né, que já tinha sido reconhecido, e confrontado com o imposto a pagar, para ver qual é o efetivo saldo que a gente está reconhecendo aqui. Não, o voto ficou bacana demais, assim mesmo. Isso é importante. Eu vou tomar aqui, e aí a gente vê, talvez seja integral mesmo, né? Eu acho que integral não, né? Porque, assim,
Se fosse integral, seria os 460 para chegar nos 300 e pouco. O que você está falando é na apuração, né, Paulo? Tem que reconhecer os 355, mas tem que ver quanto que eles deviam, né? Quanto que ela devia também. Isso, eu acho que tem que encontrar o despacho decisório, que eu não encontrei aí, não sei se vocês encontraram. Provavelmente, o provimento é parcial mesmo, só o montante é que deve modificar, né, Paulo? Em função da diferença. Está na folha 48 e 49. Deixa eu achar. O acordo da DRJ não traz esses valores, o que foi pedido e reconhecido, de repente por ali já... Tá lá, tá nome escrito despacho, mas na verdade o que está escrito despacho é aquele análise do direito creditório, mas tem a composição lá. Deixa eu olhar. Ele só confirma 190 mil dessa fonte pagadora, acho que até Banco do Brasil, pelo CNPJ. E aí ele vem listando, ele não reconhece 460 mil. Estranho, né? Tinha que ver quanto que ele devia de tributo no período. Mas de IR-fonte, aí tem que ser parcial mesmo, viu, Fabiano? Porque de IR-fonte ele não reconhece 460 mil. No voto, você colocou 355. Então ainda tem essa diferença aí, não é isso, né, Paulo? Por isso que eu botei parcial, porque o que ele está dizendo é que o total seria 650, se não me engano, eu falo aqui no voto. Só foi reconhecido 190. Ele entende que ainda teria direito a 460 e a gente consegue comprovar 355. Por isso que eu limitei ao que foi comprovado, por meio dessas notas fiscais. Na folha 1 do voto do acordo tem a transcrição do despacho aqui. Isso. Que ele pediu, todo o crédito dele é fonte. Ele pediu 650 mil de crédito, foi reconhecido 190. Isso. Como ele defende no recurso que ele ainda teria direito a esses 460 e ele só comprovou com essa documentação 355, por isso que eu coloquei que a declaração de... O despacho considerou zero de saldo, então o que for reconhecido... Não, mas no acordo da RJ tem um valor devido. Isso. Mas o despacho, presidente, ele reconheceu 190 de fonte. Isso. Reconhece. Tem que somar os 190 com esse 355, menos o imposto do apurado, que é 325. E aí é o 324. 324. 324,658. Os 190 não dá nada de saldo negativo. Só no 190 já reconhecido, Fabiano. Aqui você tem certeza que esse 190 não está, desses valores não está reconhecendo duplicidade, né? Com 190 já, né? Ela pegou da análise do crédito, Matosinho. Pegou só o que não foi reconhecido. Mas na análise, eu não achei essa análise, André, mas na análise do crédito aqui, só tem assim, parcela confirmada, CNPJ 0000, que é Banco do Brasil, código 6190 e o valor de 190. Mas eu não consegui ver o que... O que foi confirmado foi só o que foi informado pelas fontes pagadoras em dia. Não, ok, mas o que o Matosinho está falando, não sei se é isso, Matosinho, mas porque você está reconhecendo algum crédito aqui do Banco do Brasil. Será que esse crédito que você está reconhecendo do Banco do Brasil já não está dentro de 190, ou parte dele já não estaria dentro de 190? Esse é o questionamento. Se você tomou cuidado de olhar se o que ele traz de nota já não está reconhecido. Você chegou a ver isso? Não, na verdade, não tem como fazer essa conferência com base nessa documentação. Mas normalmente você extrai o que já está aqui reconhecido. Mas pelo que eu vi aí, gente, pelos CNPJs são das filiais, esses que ela está reconhecendo aí, que é justamente essa filial 1192, 1374, que é o que não estava reconhecido. Foi reconhecido, foi só da matriz. Os da matriz estavam reconhecidos. Daí fica mais fácil. Só quem informou. Beleza. Como é que eu tenho que fazer essa conta, então? Então, você tem que fazer o seguinte, foi reconhecido 190, 265, 70, tá? Você está reconhecendo mais quanto? 355? Isso. É o valor aí. Soma esses dois valores. E diminui o valor do IRPJ devido, que é 324.658,46.
um detalhe, Matosinho. O código de receita é 6190 e ele é proporcional, né? 4,8 só que corresponde ao IRPJ. Ah, isso é importante. Porque você pegou, tem um destaque por tributo na nota ou é global, hein, Fabiana? Não, eu peguei o que estava separado. Tanto que tem INSS, tem outros descontos ali, e aparece 4,80 do que é a retenção da fonte. Quando era 4,8, tinha também um outro percentual para outro tipo de serviço, que agora não me lembro, acho que é 5% ou 1%. Que eles têm serviços de vigilância e de guarda patrimonial, uma empresa de segurança, tanto que... Não, o 4,80 é só do IR-Fonte. Isso. Não, eu peguei já os valores só de IR-Fonte. Não, tá aqui. Está discriminado nas notas. Isso que eu ia falar, a primeira nota que eu peguei é exatamente o valor que ela reconhece, é só o IR-Fonte, viu, André? Tá? Na primeira nota, o valor total da retenção é muito maior, tem IR, tem CS, tem PIS, tem COFINS, Ótimo. E ela pega só o valor do IR. Tá ótimo, perfeito. Tinha discriminado, assim, vocês vão ver que vai ter um outro caso em que não aparece. Sobrou aqui, então, Matosinho, conforme essa sua orientação. Eu somei os 190 do que foi reconhecido, com o que a gente está reconhecendo agora, de 355, e descontei o devido, que era 324. Então, tem 221, 344,96. Então, esse é o crédito a ser reconhecido, parcial. Quanto? Ok. 221, né? Mas peraí, não, tem alguma coisa errada. Isso aqui não tem que voltar para que faça essa apuração? Não, tem que ser mais, Fabiana, porque 190 com 355 já dá... Sim, deu 546, mas para já descontar o valor devido. Daí tem 324, é isso mesmo, 200 e pouco. 221, 344,96. A minha pergunta é se isso nós fazemos aqui mesmo, não teria que ser tornado. O problema é que a DRJ reconheceu 247, e aí, vai somar os dois? Ela já A DRJ reconheceu? não reconheceu nada, não? A DRJ reconheceu alguma coisa? O DRJ reconheceu, considerando o total, o saldo negativo confirmado é 247. Vamos ver. Deixa eu me lembrar o valor. Tá bom, aí são outros 500, aí tem mais variáveis. Deixa eu me lembrar da DRJ. Essa liquidação é difícil, né? Será que a gente não pode reconhecer esse saldo negativo, esses IR-Fonte, presidente, nesse valor e baixar essa liquidação para a delegacia, não? Até para a gente não correr o risco de errar aqui. Eu estou reconhecendo, além dos 190, eu estou reconhecendo 350 de IR-Fonte, e isso deverá ser composto lá na composição do crédito, do saldo negativo. Não sei. Só mais uma pergunta para a relatora. E também não está dentro do que a DRJ reconheceu essas notas. Não, a DRJ nem olhou as notas. A DRJ defende que o único documento comprobatório seria os documentos emitidos pelas fontes pagadoras. Deixa eu ver o que a DRJ defende. Está reconhecendo. Eu O problema é que a DRJ, ela analisou a DIF. A DIF abrange, inclusive, os CNPJs aqui. A DRJ reconheceu, Fabiana. Uma A parte. DRJ, ela reconheceu 571 de fonte, que aí subtraiu os 324, e aí ela reconheceu 247. Fabiana, olha só, o Ministério da Fazenda dá diferença de mais ou menos R$1.000. O Banco do Brasil dá uma diferença muito pequena. Tem um barulho de microfone. Presidente, essa proposta que o Flávio fez não convém agora? Não, porque aqui tem mais uma variável, que uma parte já foi reconhecida desses próprios CNPJs que ela... Eu estou com dúvida, viu, presidente? Porque eu estou vendo agora o acordo da DRJ que eu não tinha visto, e ele fala, considerando que o RPJ devido é igual a... Aqui ele fala assim, ó, igual a 324, e o que o total de fonte confirmada é 571, ela confirmou 571 mil. Pois é. De um Ela já total confirma. de 600 e pouco. Então, a gente não pode reconhecer... De um total de 650, ela reconheceu 570. Mas, e a conclusão da DRJ é, eu reconheço 570, mas mesmo assim,
você não vai ter direito creditório porque você deve... Acho que é isso que ela fala. Que ela fala, olha, o saldo negativo confirmado é 247. Então, ela Como reconhece. todo o Ela valor confirmou, reconhecido será... 247. Ela julgou procedente, gente, em parte. Sim. Ela reconheceu 247. Vai ter que pegar um a um desses valores aqui e bater com os que estão na DIRF, que a DRJ reconheceu, e ver se tem alguma sobrinha. Eu acho Aí que daria aqui, só o excesso. nós não vamos conseguir liquidar isso agora. Vamos ter que pedir uma vista aí e a Fabiana revisar isso para a próxima sessão. Entendeu, Fabiana? O problema aí é que... Como é que eu vou fazer essa conferência? Você vai ter que já foi considerado. totalizar por CNPJ, comparar com o que for. Se for maior, você dá a diferença. Se for menor, não tem mais nada a conceder. Fabiano, não tá difícil não, porque a DRJ no acórdão, ela descreve por CNPJ o que ela está reconhecendo. Ela traz um quadrinho. É só pegar os seus quadrinhos, os totais dos seus quadrinhos, e comparar com os da DRJ. É o que eu for estava explicando. excedente, você dá. Se for maior, você dá a diferença. Se for menor, já está concedido. Mas eu acho que não dá para a gente liquidar isso aqui agora, hein? Eu acho que dá também. A diferença é pequena. Olha aí, o Ministério da Fazenda tem 1.000 a mais que a Fabiana reconheceu. Bom, dá Nós vamos ficar em 8 aqui fazendo essa conta. Não, o que eu acho que a gente podia A não ser que você queira, a gente deixa como uma vista de mesa, se você se dispuser a rever isso aí, a gente traz para concluir na próxima reunião. Eu acho que sim, porque na próxima sessão. Resolve. Eu gostei da expressão do Gustavo. Ou a gente dá parcial provimento e a liquidação... Porque, por exemplo... Lá, não dá para ser? Acho que não. Comprova. O Banco Agora, de Brasília... o Banco de Brasília, aí, por exemplo, você só está reconhecendo 38 centavos a mais do que o que ele... Gente, eu tô, o apoio aqui vai ter que encerrar só um pouquinho aqui. Você vai ter que encerrar, né, Janaína? Isso, presidente. Então, vamos encerrar a gravação, depois a gente volta para ver a utilidade do item. Que item que é esse aqui? O 71, se não me engano. 71, né? Volta na sequência para concluir o julgamento do item 71. Gravação encerrada, presidente.